Bom dia a todos. Estou gravando esse vídeo aqui porque o senhor tem me incomodado. Estou no meu trabalho, horário de parada aqui operacional. E estou gravando esse vídeo aqui porque o senhor me incomodou a respeito da palavra dele no livro de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, que diz que o Senhor veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos que o receberam, lhe deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu não estou falando simplesmente para cristão, para pessoas que conhecem a palavra de Deus, eu estou falando para todos aqueles que Deus escolheu. Independente da religião que você tenha, que você esteja no caminho desta religião, eu estou falando a respeito do que o Senhor me incomodou, porque é um tempo onde o ser humano tem que ver de que maneira ele está vivendo, porque a eternidade é algo sério, é algo que vai chegar para todos nós no tempo determinado por Deus. No tempo determinado por Deus. Que o Senhor vai fazer a respeito do seu propósito para a vida de cada um. Onde nós sabemos que temos um tempo de vida nessa nossa existência, mas é propósito de Deus desde o dia do nosso nascimento até o dia da nossa partida para a eternidade. Mas o que nós podemos entender sobre isso? Podemos entender que essa vida que nós estamos vivendo hoje, ela vai ter um final. Mas qual será o nosso destino para a eternidade? De que maneira nós estamos vivendo hoje, independente da sua religião? Há na sua vida uma condição de você saber que tem um futuro eterno para você? A palavra do Senhor diz claramente, ele veio para os seus, para um povo específico. Mas até então, pela incredulidade, pela dureza de coração, pela falta de discernimento, o povo a qual Jesus veio para eles foi aquele povo que o crucificou. Mas essa foi uma oportunidade que o Senhor nos deu, aonde no versículo 12 do capítulo 1 de João diz: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. O Senhor, ele não está olhando religião, ele não está olhando posição social, ele não está olhando condição financeira, ele não está olhando quantidade de bens possuídos, porque todos nós temos o nosso coração voltado a conquistas. O esforço que a gente faz para adquirir os bens que a gente deseja, o esforço que a gente faz para conquistar através do nosso trabalho, através de vendas, através de um trabalho de registro em carteira, independente de qual seja o seu trabalho, outros fazendo a condição de ser um empreendedor, todos nós fazemos um esforço para conquistar os nossos valores, para a quitação das nossas dívidas e para a manutenção da nossa casa. Mas o esforço que eu quero falar nesse momento é a respeito da nossa salvação. Nós temos feito o mesmo esforço, o mesmo empenho em prol da nossa salvação. A palavra de Deus diz que nós fomos separados, que nós fomos escolhidos, né? Escolhido quer dizer separado. Quer dizer separado. Ninguém vai no mercado, ninguém vai numa feira para escolher a batata, escolher a laranja, escolher o tomate. E aquilo que ela escolhe, tira do meio daqueles outros, ela acaba deixando lá de novo. Não, ela escolhe e ela tira do meio dos outros. E Deus nos escolheu, a palavra de Deus diz que Deus nos escolheu quando nós éramos substância informe, sem forma nenhuma de vida ainda. Deus já havia nos escolhido. E diz também que não foi nós que escolhemos a Ele. Ele que nos escolheu. Ele que nos separou. Para que nós possamos saber que não pertencemos mais a esse mundo. Separado quer dizer longe das coisas que um dia nós praticávamos. Muitos estão dentro de denominações, seja ela cristã, espírita, kardecista, umbandista, vários tipos de denominações. E muitas delas que já têm o conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, sabe que ela é uma escolhida de Deus.
e outros que estão em outras determinadas religiões não têm talvez ainda esse conhecimento. Mas por muitas fases da sua vida, daquilo que eles têm vivido até hoje, jamais elas podem dizer que Deus não existe. Por situações de livramento, de coisas que pareciam que ia acontecer para destruição, para a perca até da própria vida, e aconteceu algo sobrenatural. E quem tem um único poder para manter o ser humano com vida, para que se cumpra na vida dele um propósito, é Deus. Porque está escrito na palavra que o inimigo das nossas almas, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo, aquele que é rejeitado até hoje, nos dias atuais, ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. E todos nós temos a oportunidade, neste exato momento que eu estou gravando esse vídeo, de se voltar para Ele, de renovar a nossa aliança com Deus. E aqueles que ainda não o conhecem, abrirem o coração para receber Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque nós sabemos que a nossa partida se aproxima, independente da idade que nós tenhamos. Nós não sabemos se será amanhã, se será daqui 10 anos, se será daqui a 10 dias, ou 10 segundos. A única certeza que nós temos é da nossa morte. O dia e hora ninguém sabe. Mas que é fato consumado. Todos que estão vivos hoje sabem que um dia vão morrer. Mas a nossa vida eterna, aonde será? Não estou falando de bens materiais, porque isso você se esforça para conquistar. Não estou falando de riqueza, porque isso você se esforça para prosperar. Eu estou falando a respeito da salvação da sua alma. O bem maior que você tem, o bem maior que você possui. E que talvez você não esteja nesse momento que você está vendo esse vídeo valorizando. O mesmo valor e empenho que você dá para as coisas materiais, você não dá para a sua alma. Você se esforça por tantas coisas. Mas o Senhor diz, através desse vídeo, né, através dessa videochamada, né, que eu estou gravando, que vocês possam ter esse entendimento, que a gente estar em determinados lugares, cômodo para nós, com vários amigos, com várias pessoas que a gente ama, isso vai chegar a um fim. Uma hora a separação de todos aqueles que te rodeiam vai chegar. Ou eles partem para a eternidade, ou você parte para a eternidade. Mas o que você tem feito a respeito disso? Qual é o teu empenho? Qual é a tua dedicação pela sua alma, pela sua salvação? Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas só cooperam para aqueles que obedecem. Só cooperam para aqueles que se separam do mundo, porque foi escolhido. E escolhido quer dizer separado. Aquilo que a gente faz com tanto empenho em prol das coisas do mundo, de aceitar tantas coisas para não perder amigo, para não perder cargo, para não perder título, para não perder posição, um dia você vai ter que decidir se você escolhe realmente Cristo e a sua salvação, ou se você escolhe os amigos, os parentes, os bens materiais, o título que você tem, independente da religião que você esteja. Porque você não quer desagradar as pessoas. Mas e a Deus? E a Jesus? Será que você não tem desagradado, entristecido o Espírito Santo? O único Espírito provindo de Deus? Estou aqui nesse momento porque o meu coração está queimando e eu tenho que falar a respeito disso.
E eu não sei quantas pessoas vão ser alcançadas. Que talvez eu, na condição humana, não tenha condição de alcançar. Mas o propósito não é eu alcançar. É Deus alcançar. Para que o coração dessas pessoas se abram para a realidade da eternidade. Porque falar das coisas desse mundo é fácil. Toca no seu coração. Quando eu falo a respeito daquilo que você quer ouvir. Você se alegra. Independente da sua religião, você se alegra. Mas quando se fala de um posicionamento para a eternidade, de se desprender das coisas dessa vida, talvez não agrada a muitas pessoas. Não dá interesse para muitas pessoas. Mas é o que eu estou falando, o que o meu coração está ditando. Porque está queimando aqui. E a boca fala do que o coração está cheio. Eu estou cheio nesse momento do temor de Deus. Nesse momento eu estou cheio de alegria de poder estar gravando esse vídeo, não sabendo a quantas pessoas eu vou alcançar. Mas eu sei que o Deus que eu sirvo, que me escolheu, que me separou, Ele tem um propósito eterno para mim e para todos aqueles que vai ouvir esse vídeo. É um propósito que a gente não pode deixar passar. Não pode fingir que não vai acontecer. Não pode virar as costas ou tapar os ouvidos. Porque a palavra de Deus diz que o homem que muitas vezes é repreendido pelo Senhor, de repente, será quebrantado sem que haja cura. E qual é a nossa condição? De que maneira nós estamos se comportando a respeito da nossa salvação? Quando está tudo bem para você, meu irmão, não é para você se alegrar, não. É para você se preocupar. Porque se nós, como sal da terra, se tornar insípido, para que nós servimos? Para nada mais prestamos a não ser para ser pisado pelos homens. Pisado pelos que não têm interesse naquilo que sai da sua boca em relação ao confronto de caráter com essas pessoas. Mas eu não estou preocupado em agradar pessoas, eu estou preocupado em que essas pessoas sejam salvas. Sejam salvas. Porque a eternidade sem Deus não devemos desejar para nem o nosso pior inimigo. Não. Porque se fosse para isso acontecer, não estava escrito na palavra de Deus que se o nosso inimigo tiver fome, devemos dar de comer. Se tiver sede, devemos dar de beber. É para a gente se preocupar até com os nossos inimigos, para que eles não pereçam sem Deus. Eu estou fazendo esse vídeo, vou enviar para algumas pessoas. E se essa palavra que eu estou falando agora tocou no seu coração, não fui eu que toquei. Foi Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que está incomodado com você, com o que você pode fazer para alcançar almas, mas primeiramente a sua própria. Não deixando de falar a verdade, de viver a verdade.
Porque está escrito na palavra de Deus: se eu quisesse agradar a homens, eu já não seria servo de Deus. Muitas vezes o amor, ele confronta. Está escrito na palavra de Deus que o amor de Deus nos constrange, nos confronta, porque ele amou o mundo de tal maneira que enviou aquele que veio para os seus, que o crucificaram, para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Que Deus os abençoe. Não desprezem o que vocês estão ouvindo. Deus abençoe a todos.